Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bom? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai encontrar os valores que a gente vai precisar aplicar na planilha, ou seja, o memorial de cálculo, tá? Da alvenaria, dos pilares, das vigas, tá? Do escoramento da laje, todas as informações que a gente escolheu na aula de levantamento quantitativo de madeira serão as mesmas quantidades que nós vamos usar para fazer o levantamento quantitativo da alvenaria. Beleza? Então nós vamos hoje aplicar essas quantidades aqui à planilha, tá? A planilha é essa, tá? Ela tá pré-pronta, tá? O que a gente vai fazer aqui é colocar algumas informações agora. Pause.
Voltando, então, a planilha é essa, a gente vai começar a colocar as informações aqui, tá? O projeto está aqui, ok? Projeto sobrado, a gente vai colher as informações de alvenaria, tá? Como que a gente vai começar a colher essas informações? Bom, eu vou considerar essa parte, esse momento da obra aqui, eu vou considerar a alvenaria cerâmica e vamos ver aqui que material que eu já considerei, ó. Tijolo de 11,5 por 19 por 29, tá? Quantidade de pilares, a gente já fez essa quantidade, a gente encontrou, tá ok? Ok, entrando. Boa noite, Carliana. Eu tô iniciando já, tá? Tô gravando aqui, mas tô iniciando. Tá me ouvindo? Tá tudo ok aí? Áudio, tudo certinho? Ok. Boa noite, Nudomar, tudo bom? Beleza, o áudio tá bom, né? Fechou. Bom, vamos lá então. Vamos lá, que hoje tem bastante coisa. Qualquer coisa pode parar o microfone aí, pode abrir o microfone e dar um toque, tá? Bom, o que a gente tá fazendo hoje? Tem aquele material que eu enviei para vocês, tá? Eu vou abrir aqui na tela. Vamos lá. Esse material que eu enviei para vocês agora no grupo aí. E o que que é isso aqui? Esse é o memorial descritivo, o memorial de cálculo que nós fizemos na aula de levantamento quantitativo de madeiras, tá? Então é a mesma quantidade, o mesmo quantitativo de madeiras, os mesmos números, nós vamos usar para levantar alvenaria e para usar esses valores aqui para colocar tudo na planilha, tá? A planilha, vou abrir aqui para vocês, acho, não sei se vocês estão vendo, deixa eu ver. Abrir a planilha aqui do sobrado, tá? E ela tá semi-pronta, tá? Eu só dividi ela, é a mesma que a residencial, eu dividi ela aqui, ó. E o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir agora cada etapa, ou seja, nós vamos dividir essa obra em duas etapas. Os quantitativos em duas etapas, tá? Por quê? Eu acho importante, quando a gente vai apresentar um projeto para um cliente, fazer um trabalho desse, você apresentar, você saber quanto que vai, qual é o valor que vai embaixo e o valor que vai em cima, quantidade, ou seja, isso é importante, mostra que você tem o conhecimento, domínio sobre a obra, sobre o que você está fazendo ali. Então isso a gente vai dividir aqui, ó, a parte de cima e a parte de baixo, primeira etapa, segunda etapa, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai começar a acrescentar os valores aqui, e nessa obra a gente vai fazer o seguinte: a parte de ferragens nós vamos comprar pronta. Ah, mas pô, eu queria fazer na obra, dá pra fazer? Dá. Mas nesse momento aqui a gente vai considerar que a ferragem nós vamos comprar, vamos pegar pronta já. Mas esse quantitativo aqui, ó, a gente vai, assim, já vai estar no memorial, no memorial de cálculo, no memorial descritivo, né? A gente vai ter uma outra aula que a gente vai falar disso daí, tá? Mas a gente vai ter essa mesma quantidade, ou seja, essas fórmulas aqui dentro, ó, que está aqui dentro, nós vamos utilizar, vamos colocar no memorial de cálculo, para a gente pedir, fazer o pedido para a loja, tá? Então é mais ou menos isso. Aqui tem vários cálculos, ó, só que o que acontece? Na verdade, tem duas opções, tem essas duas opções aí. Fazer assim, né? Comprando pronta e fazendo na obra. Nesse daqui a gente vai fazer comprando pronta porque é mais rápido, mais prático.
E esse quantitativo a gente separa para depois fazer uma aula, enfim. A gente, não sei se a gente chegou a se aprofundar na parte de ferragens, mas a gente pega uma leitura de projeto, alguma coisa assim, e fica com conhecimento. Por quê? Às vezes compensa já pedir pronto, né? Beleza? Então, ó, as informações que nós vamos usar. Vocês estão com esse documento aí. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar aqui, só um minutinho. Ah, beleza. Tá. Quais os quantitativos que estão aqui, ó? Quais são as informações? Tipo de alvenaria, o bloco cerâmico que a gente vai usar, 11 por 19 por 29, tá? Então ele já é um que a gente vai colocar na nossa planilha, tá? Quantidade de pilares, 18 peças de 15 por 30, tá? Só que esses pilares aqui, ó, subindo pilares com alvenaria, ok? Esses pilares aqui, ó, a quantidade de pilares, são os pilares térreo, digamos assim, que começam ali no térreo e ficam por ali mesmo, essa quantidade e a parte de baixo, tá? Ó, pilares de 2,80 e pilares de 5,70, tá? A gente vai considerar esses pilares de 5,70 aqui são os pilares que eles continuam um pouco, né? Mas o que acontece? Na somatória total depois a gente vê como que a gente vai calcular esses pilares aqui, parte de baixo, parte de cima, tá? A gente pode fazer um cálculo de valor total e dividir pela metade, né? Isso dá para colocar na planilha automaticamente, mas por enquanto vamos colocar assim, tá? Então, quantidade de pilares de 4,80 são 4. Tem mais alguém querendo entrar? Vamos lá. Beleza. Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo. Qualquer coisa, só desligar o microfone e tirar sua dúvida aí, tá bom? Então, vamos lá, voltando pro documento. Metragem linear dos pilares, tá? Metragem total. A gente vai ver como que essas informações são importantes ou o que por que a gente precisa delas para fazer o quantitativo, tá? Pilares. Os pilares que sobem com a alvenaria, né? Depois a gente vai para o projeto, a gente vai encontrar aqui as informações necessárias também para seguir com os pilares aí, enfim. Quantidade de pregos nós vamos colocar também, tá? Madeiramento, tá? Metragem linear das vigas dos pisos, viga dos pisos, tá? O que que é? Vai receber a primeira laje. Então, essas são as informações da primeira laje. Vou colocar aqui, ó. Primeira laje. Lembrando que esse documento a gente gerou em aula, então, né, quem não lembra ou quem não acompanhou, só dá um pulinho na aula de levantamento quantitativo de madeiras, tá? Aí que eu tenho metragem linear das vigas da laje, tá? Que é a segunda laje, ok? E as gravatas, que são as quantidades, tá? De peças, de sarrafo, tá? 170 metros de sarrafo de 5 centímetros, tá? Para fazer o madeiramento da laje. Tá, mas eu não tô ainda no projeto, eu tô aqui no documento. Documento vocês estão vendo aí, né? Uai, peraí. Saiu aqui então. Obrigado. Peraí, deixa eu voltar. Ok, vamos lá então, ó. Aqui são os pilares, né? Que eu acho que não sei se pegou aí, mas a gente já vai ver sobre eles. O mais importante é aqui, ó.
que são as vigas, tá? Essas vigas aqui são as vigas que a gente vai preparar para receber as lajes, tanto a laje do piso, né, a primeira laje, quanto a, a laje do teto mesmo, tá? Então aqui, ó, metragem linear das vigas dos pisos, mas aqui é a primeira laje, coloquei aqui, ok? E aqui, ó, metragem linear das vigas da laje, tá? Aqui é a segunda laje. Então, e aqui as gravatas, né? Aqui a quantidade, que é o madeiramento aqui. Essa daqui é para fazer a gravata, parte da gravata, madeira. Deixa eu voltar um pouco aqui. Depois eu vou estar enviando para vocês esse material também atualizado, tá bom? Aqui o arame recozido, que a gente já viu também, como que a gente vai usar, como que a gente vai fazer levantamento. Aqui é o prego, né? Que a gente também já viu. Aqui é o escoramento das vigas, como que serão escoradas, enfim. Aqui, considerando, ó, caso subir as vigas sem alvenaria, considerar madeira para a parte inferior, considerar escoramento metálico ou de madeira. O que que é isso? Se você for fazer levantamento da alvenaria depois que você, por exemplo, tem gente que constrói primeiro os pilares, as vigas, depois vem fazendo o fechamento. Então, se for dessa maneira, você precisa de madeira, de tábua embaixo, né? Fazer uma caixaria de pilar, uma caixa para os pilares, para as vigas, né? Para as vigas, na verdade. E caso você for subir a alvenaria ao mesmo tempo subir os pilares, você não vai precisar ter uma madeira embaixo, porque você já tem um bloco, já tem um tijolo fazendo esse papel, você vai colocar duas madeiras na lateral. E foi isso que nós consideramos aqui. Ó. Caso subir as vigas sem alvenaria, considerar madeira para a parte inferior, a parte de baixo. Considerar escoramento metálico, né, para fazer essa parte também. Tá? Então aqui, ó, metragem linear da tábua, metragem linear de 70 metros, de tábua de 30 centímetros. Tá? E depois o escoramento para ela. Tá? Para essas vigas aqui, ó. Aqui são as quantidades. A gente colocou escoramento de 1,5 m em 1,5 m. Aqui é a fórmula e aqui deu 47 peças. Tá? Mas aí depende de como você for fazer, como seu escoramento. Você pode colocar de 1 em 1 metro, depende da sua obra. Então não é uma fórmula 100%. Né? Vai te ajudar a lembrar, vai te ajudar a avaliar o seu planejamento. Tá? Então são essas informações que a gente vai trabalhar hoje. Tá? Aqui, ó, subindo os pilares com alvenaria. Aqui é quando você sobe os pilares com alvenaria. Então o que acontece? São quantidades de tábuas diferentes. Gravata tem aqui, prego também, arame recozido a quantidade. Né? Se subir os pilares, aí foi aquilo que a gente falou. Dobrar o resultado acima. Se subir os pilares e somente depois fazer o fechamento com alvenaria, dobrar os resultados acima e considerar o escoramento para manter os pilares em pé. Tá? E aqui as quantidades de vigas. Ó, aqui algumas quantidades de pilares aqui. Tá? Metragem linear dos pilares. Então tudo isso a gente vai colocar na planilha. Tá ok? Vamos dar um pulinho no projeto só para a gente dar uma refrescada aqui na memória. Então esse aqui é o projeto do sobrado que a gente está trabalhando, né? E foi daqui que nós colhemos as informações, tá? E é daqui que a gente sempre vai estar revisando e tal. Isso é o que isso que é o mais legal desse método que eu falo, levantamento quantitativo de materiais. Você tem que estar sempre em contato com o projeto, sempre em contato com o planejamento dele, cada etapa da obra, né? Então aqui, ó, como que fica pra gente,
como que eu faço para fazer o levantamento da parte de baixo, por exemplo, de alvenaria? Ó, eu tenho aqui a minha metragem linear das vigas baldrames, tá? Que a gente já fez esse cálculo, tá? A metragem linear das vigas baldrames aqui, ó, tá? E eu pego essa mesma quantidade e faço vezes metro quadrado do bloco que eu já vou trabalhar. Então, parte de baixo, vamos falar de parte de baixo hoje da obra, né? Eu tenho essas quantidades aqui, ó. Deixa eu ver se eu já consigo puxar elas aqui. Deixa eu ver se já está no memorial. Metragem linear dos pilares. Metragem linear das vigas dos pisos. Ó, nesse próprio documento que a gente fez o levantamento do madeiramento, eu vou voltar ele para a tela aqui. Ó lá. Nós fizemos aqui o levantamento do piso, ó. Metragem linear das vigas do piso, tá? Ou seja, aquela primeira laje. A gente pode considerar essa metragem linear aqui, ó, tem 68 metros, 68,2 vezes 70. Na verdade, a gente considerou 70, né? Aqui, 70 metros vezes 4. Ou seja, por que 4? A gente vai entender logo aqui, ó. 280 metros de tábua de 30 centímetros por 3 metros. Voltando para o projeto, ó, essa aqui é a parte do forma desliga baldrame dos pisos, tá? O que acontece? A gente poderia pegar essa quantidade aqui e fazer a nossa alvenaria, tá? Só que agora que eu vi que aqui é um pouquinho diferente a parte de baixo, ó, tem umas mudanças aqui que não acompanha a parte de cima. Não estava lembrado desse detalhe. Então vai ter que pegar daqui mesmo. Mas é rapidinho de pegar, ó. A quantidade já está aqui, ó. Eu tenho 8 metros. Vou pegar uma calculadora aqui. Ó, 8 metros, fazer um levantamento, né? Normal, igual a gente faz no dia a dia. 8 metros nessa lateral. Tá, vou pegar as laterais primeiro, mais 10,8. Tá. Essa faixa aqui, 6,45. A gente encontrar a alvenaria e colocar na planilha. Ó, 4 pontos. Colocar aqui 4,50. Poderia colocar certinho, vai de você aí, não tem problema nenhum. E aqui embaixo, 9,5. Tá. E agora eu vou contar as internas aqui, ó. Ok. Essa daqui tem 4,5. Tá. Ó, 4,5. Contar as verticais, depois as horizontais, para ficar mais fácil. 4,85. Tá. Agora as aqui, ó, as horizontais. 3,85. Ok. 4,15. Tem essa menorzinha aqui também, ó, que a gente não calculou, mas vamos calcular agora. 1,45. Tá. Tem essa parede aqui, ó. Tá. Horizontal. 5,87. Posso colocar 5,90 para ficar mais fácil. Parte de quebra e tudo mais. 5,90. E acabou.
Peguei a metragem total de paredes aqui, tá? Então eu tenho aí 63,95 metros quadrados, tá? Já vou colocar aqui do lado, ó. Depois eu vou enviar para vocês esse documento aqui. Um pouco grande aqui. Vamos lá. Então, deu 63,95 metros lineares, né? Lineares de parede. Mas, o que acontece? Aqui eu tenho que fazer vezes qual é a altura dessa parede. Vamos voltar para o projeto. A gente vê a altura dessa parede aqui, ó, na parte de baixo. 2,60 de parede, tá? Do piso. Estão acompanhando aí comigo o projeto, né? Pera aí. Pessoal, qualquer coisa sair da tela aí, vocês dão um toque. Bom, vamos lá. Peguei essa quantidade, metro linear, agora eu vou fazer vezes a altura das paredes. A parede vai ser uma altura de 2,60, do piso até lá em cima, certo? Então vem de aqui, ó, vezes 2,60. De altura. Quanto que vai dar isso em metro quadrado? Tá? Vezes 2,60 de altura. Dá 166,27 metros quadrados. Ok? Com esse valor em mãos, a gente já entende o quê? Que a parte de baixo tem essa quantidade. Então vamos acrescentar na nossa planilha. Tá? Copiei aqui. 166,27. Vamos lá. Parte de baixo, tá? Primeira etapa. Aqui tá com fórmula, mas depois eu vou alterar isso aqui, tá? Então essas fórmulas aqui eu vou tirar, por enquanto. A espessura da parede. A nossa parede ela é um tijolo de 11,5, tá? Então ela vai ter um acabamento ali de mais ou menos 14, mais ou menos 15 centímetros, tá? Vão de portas e janelas, deixa eu voltar aqui um pouco. Tirei demais aqui, ó. Isso. Ó. 15 centímetros de espessura da parede, tá? Vão de portas e janelas. Vai vir aqui da parte de portas e janelas, lembra? Aqui, ó. Vai vir dessa planilhona aqui que a gente tem de portas e janelas, que depois a gente vai acrescentar aqui para essa etapa, tá? Então, voltando aqui, ó, alvenaria. Quantidade de pilares e de diferentes pilares que tem, ó. Lembra que eu coloquei aqui diferencial na parte de residencial? Aqui também tem. Tem pilares de diversos tamanhos na parte de baixo. Tá? E isso que a gente vai ver agora no projeto. Identificar esses pilares para fazer esse trabalho. Claro que depois, com a planilha pronta, né, vai ficar tudo bem mais fácil. Mas por enquanto, para você entender a planilha, tem que entender esse conhecimento, entender essa parte dos pilares a fundo aqui, né? Aí a planilha fica fácil, tá? Então, leitura de pilares, ó, vai ter os pilares que nascem, pilares que seguem, pilares que morrem.
Tá? Nós vamos ver a quantidade de pilares que nós vamos ter aqui embaixo. Ó. Deixa eu ver se já não está no memorial. Acho que não. Quantidade de pilares de 280. Vamos conferir. Tá? 18 peças. 18 peças mais ou menos. Mas vamos dar uma conferida aqui nesse projeto. O projeto está na tela aí? Tá aparecendo para vocês, pessoal? Qualquer coisa, dá um toque. Abre o microfone e pode avisar. Tá? Vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É isso aí mesmo. Tá? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pilares de 2,60. A parte de baixo, beleza? Então isso a gente vai acrescentar na nossa planilha e vamos lá. 18 peças, ó. Vou colocar aqui 18 peças, tá? 18 peças de quanto? Ele é um pilar de quanto? De 15 por 25? A gente vai conferir agora. Mas ele é um pilar de 2,60 de altura. Vou colocar aqui, ó. De altura. Mais fácil. Quantidade de pilares, 2,60 de altura. Tá. Ok? Então, eu já começo preenchendo a minha planilha. Essa parte de baixo aqui eu não vou precisar, tá? Porque a gente vai considerar a parte de baixo, a parte de cima. Se for uma residência, aí sim eu preciso entender as quantidades de pilares que tem ali, as quantidades, mas agora a gente está considerando parte de cima e parte de baixo. Então é só a quantidade de pilares de cima, que vai ser a mesma que a de baixo praticamente. Tá? O que essas informações que nós colocamos aqui agora, o que elas alimentam na nossa planilha? O que muda? Tá? Vou colocar aqui, ó. Sempre que eu colocar nessa cor bege é que a gente pode estar alterando, tá, pessoal? Aqui dentro, ó, eu tenho a quantidade de cimento. Tá, opa. Aqui eu tenho a quantidade de cimento. Eu tenho a quantidade de areia. Tá, aqui são os meus insumos, né? Ó, quantidades, quantidades, quantidades. Por exemplo, ó, tijolo cerâmico de 11,5 por 19 por 29, tá aqui do lado, tá? Eu estou calculando que vai 18 peças vezes a quantidade de metros quadrados. Então a planilha está interligada dessa maneira, tá? Eu coloco aqui metros quadrados e eu tenho aqui embaixo a fórmula, tá? Tábuas, a mesma coisa, só que aqui está errado, por quê? Porque eu já alterei bastante essa planilha, então eu vou corrigir agora. Eu estou alterando a planilha para deixar para a gente usar, pra deixar no nosso agora na parte sobrada, né? Então, cimento está aqui dentro, ó, tem a fórmula. Areia média tem uma fórmula também, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas está pronta. E aqui a gente vai encontrando nossas quantidades. Ó, areia brita, tá? Para o tijolinho. O tijolinho nosso é 11,5. 11,5 por 19 por 29. Alvenaria de elevação com tijolos. 11,5 por 19 por 29. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma fórmula errada aqui. Prego tá tudo certinho também, a gente vai falar dele já. As tábuas foi aquilo que a gente considerou, aquilo que a gente calculou. Vamos lá, voltar no documento. O que acontece?
Geralmente no sobrado vai muita tábua, vai um valor significativo de tábua. Em sobrado, enfim. Então, por isso que a gente faz esse cálculo de levantamento. E eu vou, aqui no sobrado, eu vou colocar um canto especial, um local especial para tábuas, porque realmente gasta muito. Tá? Então, ó, aqui a gente já tem nossas quantidades, ó. Pilares, subindo pilares com alvenaria, que vamos optar por esse, tá? Que é o mais prático, é o melhor, é o que todo mundo faz. Então, deu 87 metros, mais ou menos, né? De alvenaria, 174 metros ali de tábuas, tá? É o que eu vou usar, tá? Eu já encontrei esse número, depois não vou me atentar a esse detalhe, a gente vai lá na aula de levantamento quantitativo de madeiras, que você vai saber por que deu esse 174. Então eu só vou colocar esses números, eu vou acrescentar só lá na minha planilha, tá? O que acontece? Essas formas aqui, ó, essas formas que estão aqui dentro, eu vou deixar tudo no memorial de cálculo ou no memorial descritivo dessa obra. Depois que a gente fazer todo o processo de levantamento quantitativo, essas informações elas vão se unir em um só documento que vai ser o memorial descritivo. Ou seja, tudo, exatamente tudo, todos os detalhes, 100% dos detalhes construtivos estarão no memorial descritivo. Né? Automaticamente a gente vai aprendendo a fazer o memorial descritivo também. Tá? Então eu vou começar a colocar essas informações aqui, ó. Poderia colocar automático? Sim, poderia colocar automático, a planilha fazer todo esse cálculo para a gente. Eu vou deixar um módulo para a gente fazer dessa maneira, mas hoje eu vou acrescentar o que eu fiz levantamento na mão. Por quê? Porque pode acontecer isso na obra. Então eu vou deixar acho que duas planilhas, alguma coisa assim eu vou fazer. Enfim, tá? Porque tem diversas maneiras de fazer, né? Tira uma média. Tá? Então eu vou começar a acrescentar esses valores aqui, ó. Para ficar mais fácil, deixa eu copiar tudo e fazer como a gente fez nas outras lá, tá? Colocar o memorial na planilha, ok? Depois vocês vão receber essa planilha, exatamente essa aí. Pessoal, agora falem para mim, vocês querem receber a planilha no momento, durante o processo que eu estou construindo, ou vocês preferem receber a planilha pronta? Acho que a planilha é pronta, né? Porque o processo demora um pouco para construir, assim, ficar enviando planilha semi-pronta não rola. Mas vamos lá. Aqui eu vou colocar a parte do memorial descritivo, ok? Aquilo lá que a gente... mesclar tudo aqui, ó, mas ficou bom desse jeito. Vou voltar do jeito que tava mesmo, ó. Não consegui colocar, depois a gente, para não tomar muito tempo, deixa assim, a gente vai precisar só das informações. Tá, então, ó, a quantidade de tábuas, 130 metros. Lembrando que toda vez que eu colocar aqui assim, ó, também na planilha residencial tá do mesmo jeito, tá? Tábuas tem como colocar direto, coloquei também uma parte, mas a outra parte eu deixei para você colocar na mão. Então aqui, ó, 174 metros, tá? Na verdade são barras, então lá tem metros. Aqui as barras de madeira são em 3 metros, então são 174 dividido por 3, 58 barras, beleza? 58 barras, já altera meu valor, ó. Já vai alterando, vai fazendo minha lista de material, tá? O que mais eu vou acrescentar aqui de madeiramento? Depois eu vou acrescentar lá em cotações. Ó, para fazer a gravata, 40 centímetros, tá? A gente já tinha visto tudo isso aqui. Então deu 232 metros, tá? Do sarrafo de 5 centímetros, se eu não estiver enganado. Deixa eu voltar aqui no memorial.
Isso, sarrafo de 5 centímetros. Tá? Então, 232 metros. Eu venho aqui, ó, vou acrescentar um material. É como se eu estivesse fazendo um levantamento mesmo, uma obra minha. Sarrafo, 5 centímetros. Tá? Qual a quantidade? 232 metros. Aqui também esse sarrafo vem em 3 metros, barras de 3 metros. Tá? Então são 232 dividido por 3. 232 dividido por 3 vai dar 77,33. Eu vou colocar 78 barras, tá? 78 barras aí, que eu acho um valor bem razoável mesmo para você trabalhar num sobrado, se você for fazer daquele modelo que a gente aplicou. Da onde que eu vou puxar isso aqui, ó? Tá vendo? Cotações. Eu tenho a planilha de cotações, lembra? Minha planilha de cotações, onde eu tenho as quantidades dos materiais que eu vou precisar na minha obra. Então eu vou achar aqui materiais, madeiramento da obra, ó. Tem o sarrafo de 5? Sim, tem o sarrafo de 5. Então esse sarrafo de 5 aqui, ó, o valor dele por metro e o valor dele por barra, tá vendo? Ó, são 3 metros, que é a unidade. São barras de 3 metros. O valor da barra aqui tá 3,50, tá? Depois eu vou conferir esse valor se é isso mesmo, mas 3,50, tá? Por barra. Depende do material que você vai usar, tem sarrafo mais barato, tem diversas qualidades. Mas o que a gente faz na nossa planilha? Vou trazer cotações aqui para mais perto. Aqui, ó, perto da alvenaria. E nós vamos puxar o valor do sarrafo já. Já vamos deixar pronto, ó. Eu limpo aqui dentro, ponho o sinal de igual, vou lá em cotações, ok? E coloco aqui, ó, eu puxo o meu valor da barra, porque a gente está fazendo em barras lá, tá? Então 3,50 já ficou aqui, já acrescentou o valor aqui, ó. Tá vendo? Mudou aqui já. Então já tá dando cara ao nosso nossa planilha, né? Parte de baixo, a parte primeira etapa, tá? Pessoal, hoje a gente vai fazer uma aula de 1 hora, tá? Essa aula está sendo gravada e depois eu vou estar liberando também no YouTube pra gente. Eu vou fazer a parte 1 aqui, depois eu vou fazer a parte 2 e deixar pronta, que é o mesmo processo, tá? Depois eu vou gravar também e deixar essa aula, subir essa aula para vocês aí. Mas hoje a gente vai concluir a aula em 1 hora e 10 aí, tá? Para não ficar muito pesado, uma quantidade muito grande de tempo, aí às vezes não dá para focar. Mas qualquer coisa pode me dar um toque aí, se eu estiver indo muito rápido ou devagar. Enfim, nós começamos a calcular, montar, né? Ó, vergas. Essa quantidade aqui, ó, de tábua de vergas, eu vou também puxar lá de portas e janelas, tá? Da onde que eu puxo esse valor, ó? Portas e janelas aqui, ó. Aqui, ó. Claro que vou fazer algumas alterações aqui, a gente vai mudar esse layout dessa parte dessa planilha, mas vão, e ó, metro quadrado de madeira, tá? Depois eu vou colocar a parte de baixo, mas eu vou estar puxando aqui já, ó, 27 metros, tá? E assim a gente vai dando uma cara ao nosso memorial aí também, tá? Prego, 5,8. Ah, Arthur, como que eu descubro prego? Já fizemos já nossa aula de levantamento quantitativo de prego também. Ó, 5,8. Vou colocar 6. Aqui tem uma fórmula, tá? Mas eu sempre prefiro colocar aqui a minha quantidade que eu faço o meu cálculo, apesar que existe uma fórmula, enfim. Eu acho melhor assim. Pela experiência já, né? Quem tem uma certa experiência já consegue determinar mais ou menos a quantidade de prego, mas existe sim uma fórmula para isso, tá?
Então, eu coloquei aqui, ó, 6 kg de prego, já tem meu valor, tá? Madeiramento, tudo certinho. Bom, tô fechando aqui, ó, a parte de baixo, tá? Para a alvenaria, ok? Então, a parte de baixo da minha alvenaria, dessa residência aqui, ó, eu vou estar gastando essa quantidade de material. Fora, agora a gente vai começar o quê? Entender os pilares, tá? Aqui é só alvenaria, tá? E mesmo assim, eu vou dar uma conferida nessas fórmulas aqui, mas tá tudo certinho, são essas fórmulas mesmo, tá? Só vou tirar a prova depois, tá? Preciso de mais alguma informação? Ó, arame recozido. Eu me baseei em 13,92 quilos para a parte de baixo. Por quê? Cara, além de, assim, considerando a alvenaria, né? Aqui, para fazer as vigas com alvenaria. Então, o que acontece? Essa quantidade de, de arame aqui, ela vai ser, assim, de prego e dessas gravatas, enfim. Essa parte aqui, ó, de tábua vai ser o quê? A parte que você está preparando já a sua laje. Já, tipo assim, eu poderia colocar aqui, sei lá, dividir, né? Colocar primeira etapa aqui, ou viga aqui dentro, né? Não sei. Me dizem aí se vocês preferem, por exemplo, eu colocar alvenaria, depois colocar aqui, ó, que nem, ó, ferragem para os pilares, a persinta. Eu posso colocar aqui ferragem dos pilares, né, para não confundir. E também, acho que eu vou fazer assim, então. Vamos lá. Ferragem dos pilares e ferragens das vigas, dos pisos, ok? Eu acho que vocês vão gostar disso, então qualquer coisa me dá um toque depois, senão fica legal. Então vem aqui, ó, praticamente são quase as mesmas informações em ferro, né? Mas eu venho aqui, ó, ferragem dos pilares e ferragem das vigas. Dos pisos, das vigas do piso, enfim, que a gente já entende olhando para o projeto que é aquele piso lá, que aquela viga do piso que a gente vai colocar a primeira laje, tá? Vou colocar aqui, ó, primeira laje. Ok? Então, dividindo assim, eu acho que fica melhor, tá? Aqui vai o conteúdo de alvenaria. Essas tábuas aqui, ó, parte de baixo, parte de cima, eu vou acrescentar, vou colocar como um diferencial, vou colocar alterando a planilha, tá, galera? Como se eu estivesse fazendo pra mim mesmo esse trabalho aqui. E é pra mim porque depois eu vou usar essa planilha no meu dia a dia, nas minhas coisas também. Se eu pegar algum, eu não tô pegando muito projeto para fazer levantamento, mas eu vou usar se aparecer um sobrado, eu vou usar essa planilha aqui, tá? Então eu tô alterando pra mim. Tô fazendo pra mim mesmo, como se fosse pra mim entregando pra vocês. Ó, tá. Então, dessa maneira, eu vou formando a minha planilha de sobrado. Tá? Olha como dá um trabalho, né? Assim, no começo, você tem uma planilha dessa. Por isso que eu facilito sua vida e te entrego pronta. Tá? Então, aqui, ó, vou colocar o que? Madeiramento. Ó, madeiramento da primeira etapa. Se for uma obra da Caixa, por exemplo, já precisa a primeira etapa, a segunda etapa, não sei. Se em relação ao sobrado, que eu acho que nem financia, talvez, não lembro. Mas eu sei que quando é residência, tem a primeira etapa que é no meio da parede de uma parede, e depois a segunda etapa que é do meio da parede para cima até o telhado. Então, madeiramento da primeira etapa.
que eu coloco mais aqui no madeiramento da primeira etapa? Vergas e contra-vergas eu coloco? Posso colocar também. Então vem aqui, ó, recorto e vou acrescentando e vou colocando e automaticamente, ó, a segunda etapa vai ficando igual, tá vendo? Eu tô fazendo a primeira etapa, a segunda etapa tá ficando igual, idêntica, ó. Depois eu só vou alterando as quantidades. Então eu tô montando agora minha estrutura. É isso que vai me acelerar o processo nas próximas obras. É isso que vai me ajudar a acelerar as próximas obras. Por quê? O processo está aqui, ó. Eu só vou vir, vou mudar alguma coisa ou outra, mas o processo está pronto. Madeiramento para a primeira etapa. E aqui dentro também, ó, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar primeira etapa, pilares. Que legal. Vou colocar aqui. Essa daqui seria a parte de pisos, né? Madeiramento da primeira laje. Ou madeiramento do piso. Beleza? Aí, meu teclado tá louco. Beleza. Madeiramento do piso, tá? E vou dividir aqui. Por quê? Porque eu quero colocar também madeiramento dos pilares e tal, tá? Deixa eu fazer aqui diferente. Beleza. Vou ver a quantidade que eu vou. Lembrando que toda aula vai ficar gravada depois, então vocês acompanhem lá. Tá? Só para me diferenciar aqui. E, tipo, eu fiz isso também em hidráulica. Hidráulica eu fiz dessa maneira aqui para ficar mais fácil pra gente também. Diferenciar. Beleza. Aqui, ó. Ok? E aqui eu coloco. Aí, caramba. Aqui eu coloco madeiramento dos pilares. Tá? Madeiramento dos pilares. Preciso ter isso? Ah, eu acho importante, porque é aquele negócio de ter o controle da obra. Quanto que eu vou gastar de madeira nos pilares? A gente vai ter um total. Quanto que eu vou gastar de madeira para fazer o piso da primeira laje? Eu tenho o total. Tudo isso a gente vai acrescentando na lista de material. Então o cliente vai perguntando, a obra está na nossa cabeça, todas as perguntas que o cara pergunta, tudo que ele pergunta vai estar dentro da sua cabeça. Então fica mais fácil de trabalhar assim, né? Ó. O cliente pergunta, você já responde, você sabe, você tem o conhecimento ali. Então, tá. É a nossa estrutura, né? Madeiramento da primeira etapa. O que mais eu vou colocar lá embaixo? Arame, prego. Vou colocar prego aqui. Ctrl C. Vou precisar de prego nas duas etapas. Tá. Mas eu vou somar o valor tudo junto, tá? Do madeiramento. Não vou dividir quanto que vai ficar. Por quê? Porque aí também
Se você precisar, você já sabe como fazer, né? Não vai ter erro aqui. Mas eu acho que não tem necessidade, né? Beleza. Ok? Então, aqui eu vou começar a colocar os meus valores também de madeiramento para os pilares. Tá? Madeiramento para os pilares, madeiramento do piso eu já tenho, tá tudo aqui, ó. Tá? Já coloquei minhas quantidades, que a gente já puxou, já tirou. Aí eu vou ter aqui as ferragens dos pilares, ferragem das vigas dos pisos, tá? E o nosso madeiramento aqui, ó, madeiramento dos pilares, madeiramento do piso, tá? E aqui a nossa alvenaria, beleza? E assim a gente vai compondo a nossa primeira etapa aí de levantamento quantitativo na parte de alvenaria, tá? Essas informações de pilares aqui, ó. Bom, como que eu vou fazer esses pilares? Tem N maneiras, mas a gente vai usar a maneira mais simples, tá? Eu tenho minha quantidade de pilares aqui, certo? 18 pilares, tá? Se eu tenho 18 pilares, cara, quantas tábuas eu vou precisar para esses pilares aqui? Vamos voltar pro projeto. Ó, tá. Em média, eu vou precisar de quantas tábuas para esses pilares aqui, tá? O que acontece? Aqui, aí é onde entra um pouco de técnica construtiva, tá? Tá vendo os pilares aqui, a posição do pilar? Tá? Posição do pilar aqui, ó, posicionamento, tá? Ele precisa ser construído nesse formato, tá? Esse pilar aqui, ele tem 30 por 10, tá? Ele tem 30 de comprimento e 10 de largura. Aí, o que acontece? Tem N maneiras, eu posso chegar ao tijolo aqui e deixar esse tijolo fechadinho, mas o que que eu aconselho? Eu aconselho você fechar ele em tábuas nas laterais de 30, tá? Fechar com duas tábuas aqui. Aqui lado externo fecha com tábua também, então vai mais tábua do que a gente, assim, às vezes a gente pensa, né? Depende da maneira que a gente vai fazer, tá? E aqui vai vir a parte do tijolo, tá? Só que acontece, tem como fechar os quatro lados do bloco, né? Os quatro lados ali do pilar, ou fechar os dois lados e deixar correr concreto para as laterais do tijolo, que é interessante também, não é ruim, só que gasta um pouquinho mais e tal, mas vamos considerar sim, tá? Vamos considerar que nós vamos precisar fechar as duas laterais. E na hora da obra, no momento ali, você consegue pegar essa quantidade de madeiras e fazer o seu trabalho, porque você pode, enfim, você vai pedir madeira para uma etapa média, né? Então você vai ter madeira para caramba para trabalhar. E economizar essa madeira para a segunda etapa. Então aqui, ó, voltando para a planilha, como que vai estar na planilha, né, pra gente? A gente vai considerar os dois lados só, tá? Os dois lados, não vou considerar os quatro lados, não puxar muita madeira. Então aqui, ó, minha fórmula é simples, é igual vezes a quantidade de pilares, tá? Deu 18. Cada pilar meu tem 2,60. Ai, caramba. Cada pilar meu tem 2,60, certo? Eu consigo comprar tábuas de 2,60? Não, não consigo comprar tábuas de 2,60. Vou comprar tábuas de 3 metros, ou depende de como você vai fazer. É aí que eu falo que a gente pode economizar as madeiras, tá? Então a gente pede tábuas de 3 metros. Então eu faço o quê? A quantidade de pilares vezes a quantidade de tábuas, tá? Eu faço vezes 2, são dois lados, certo? Essa quantidade vezes 2 vai me dar a quantidade de pilares de 2,60, tá? Ó, a quantidade de pilares de 2,60, tá ok? Então eu vou ter aqui, ó,
vezes 2, eu vou ter a quantidade em... Ou eu posso fazer diferente também, tá? Eu, por exemplo, eu poderia pegar essa quantidade e fazer vezes 2,60. Posso fazer vezes 2,60, que é o tamanho dos pilares ali. Só que depois você entende que não dá, porque você vai precisar cortar madeira, você vai precisar ajustar a madeira. Então é melhor você colocar aqui 3 vezes 2, né? Que seria tipo a quantidade de peças de 2,60, ou a quantidade vezes 2 daria tipo 3 metros. Agora a gente faz aqui vezes 3. Opa, vamos lá. Vezes 3. Ó, cada pilar, digamos que em cada pilar, para não ficar confuso, cada pilar eu vou usar 12 metros, tá? Então, por exemplo, eu poderia fazer de outra maneira também, tá vendo como tem várias? Poderia pegar a quantidade de pilares e cada quantidade vai duas peças. Ah, então cada pilar eu vou usar duas peças de 3, cada pilar eu vou usar 6 metros, tá? 6 metros, tá? Em cada um dos pilares. Vai me dar uma quantidade de 108 barras. É o tipo é a maneira de fazer prova, sabe? Então assim, ó. Só que acontece, eu preciso dividir por 3 metros, que dá a mesma coisa no final das contas, 36 barras. Entendeu? Então essa fórmula aqui eu acho melhor, tá? Porque eu vou usar aqui, a gente entende que são duas peças de 3 metros, tá? Dividido por 3 depois, que é a quantidade. Se ficar alguma dúvida, você me dá um toque. 3 metros aqui, esses 3 metros aqui é o tamanho da madeira, por isso que a gente coloca em barras aqui, tá? Essas tábuas, que é fechamento lateral, cara, a mesma coisa. Eu posso colocar aqui uma quantidade. Tem fórmula, tem como fazer uma fórmula, só que eu posso colocar aqui uma quantidade que eu vou puxar pelo projeto. Então vamos lá, ó, uma fórmula para a gente fazer isso aqui. Se eu tenho 18 pilares, 18 pilares, tá? De 2,60, ok? E digamos que desses 2,60, a cada 40 centímetros eu queira colocar um sarrafo de um lado, um sarrafo do outro, e passar o arame, tá? Geralmente algumas pessoas fazem assim. Eu posso colocar um sarrafo de 40, por exemplo, vezes os dois, vezes a cada um sarrafo de 30 de um lado, o 40, vamos lá, 40, um sarrafo de 40 de um lado, um sarrafo de 40 do outro, e passar madeira para prender ele na alvenaria. Fechou? Então, 40, 40 dá 80. Eu tenho um pedaço de 80,80 centímetros de sarrafo a cada, um exemplo, eu posso colocar a cada desses 2,60, esse pilar, eu posso colocar a cada 1 metro, a cada 1,5 metro, a cada 80 centímetros, mas vamos considerar que a gente vai colocar a cada 1 metro, ou seja, vamos fazer 3 fileiras, tá? Desse tipo de amarração. Então, 3 vezes 80, em cada pilar, tá? Ó, cada pilar eu vou ter, sabe aqueles, esse sarrafo? Então, 80, eu vou ter 3 faixas de 80, 3 vezes ponto 80, dá 2 metros, ponto 4, certo? 2 metros, ponto 4 em metros, tá? Isso é em metros. Depois a gente vai dividir em quantidade de barras, tá? Ah, é vírgula. E o que acontece? Eu divido por 3 também, porque 3 é o tamanho da minha peça lá na madeireira, cara. Então eu não posso pedir em metros, mas depois vamos colocar em barra, já fica mais fácil. Aqui eu já vou ter os valores também, ó. Cotações, não é a mesma barra que eu vou usar lá pro piso, é a mesma barra que eu vou usar aqui para cima. Então, ó, tá? Tábuas de pino, sarrafo. Ó, eu tenho aqui também, ó, pego de cotações. Já coloco o valor.
tá? E eu vou ajustando, nisso eu vou ajustando minha planilha. É trabalhoso, faço só uma vez, depois sempre vai estar automático para mim isso daqui, tá? E assim eu vou fazendo, né? Aqui eu coloquei errado, ó, tábua de... Vamos alterar isso aqui, ó, para cima, tá? Isso aqui. Beleza, agora sim tá certinho, porque eu já vou usar vergas e contra-vergas em... Coloco aqui como em outro lugar aqui, tá? Ó, vergas e contra-vergas, Ctrl C. Depois eu vejo como que eu faço. Enfim, vou separar aqui também vergas e contra-vergas, porque não achei que ficou interessante aqui. Bom, não vou precisar de vedacite para essa etapa, né? Madeiramento. Vou precisar só de prego e vou precisar de arame também. Então, eu vou encontrar aqui, ó. Cadê meu arame? Aqui. Então, vou precisar de arame para essa etapa. Tá? Arame eu tenho uma quantidade que eu calculei. Bom, calculei em média 30 gramas para cada metro linear nesse modelo aqui de madeiramento. Mas eu vou colocar aqui, ó, cada 30 gramas. Vamos colocar aqui, ó. Isso daqui é uma média que eu faço, que a gente pode fazer, tá? 30 gramas a cada metros quadrados. Tá? Tá. Se eu colocar nessa cor bege, você pode alterar. Se eu colocar a corzinha branca, você não pode. O prego, a mesma coisa, a gente pode fazer, né? Aquela aula de prego que a gente teve lá e tal, cada preguinho, cada madeira. Dá para fazer também. Eu acho que eu vou finalizar com a aula com o prego e depois a gente vai acrescentar, vou terminar aqui, ó, e a gente vai para a próxima aula, para a próxima etapa. Eu vou deixar esse vídeo gravado para vocês, beleza? Só para concluir a aula em próximo de uma hora e pouquinho, tá? E prego, como que a gente calcula o prego para tudo isso? Cara, tem N maneiras de calcular o prego, porque você vai bater madeira pra caramba, vai fazer bastante coisa. Mas o que acontece? Depois de tanto que a gente trabalha, depois de tanto que a gente vai fazendo, esse cálculo de prego aqui, ó, ele é um cálculo, né? Se você puxar na aula de madeiramento lá, você vai ver que a gente fez esse cálculo de prego. Então a gente pode o quê? Buscar uma média para as nossas obras. Então, por exemplo, 6 quilos de prego. Eu uso aqui em mais ou menos, ó. Opa, vamos lá, aqui embaixo. Em 58 barras eu uso mais ou menos 6 quilos de prego, só que tem barras de as, as tábuas, né? Em 58 tábuas eu uso mais ou menos 6 quilos de prego, mas tem tábua, tem sarrafo. Então assim, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa quantidade total aqui em barras e dividir, por exemplo, 6 quilos dividido por a quantidade total de barras, quer ver, ó? 78, para mim fazer uma média, entende? Vou fazer uma média de quanto eu uso de prego, 78, baseado nos meus profissionais, baseado no meu dia a dia, deu 136 metros de madeira. Então, o que eu posso fazer? Dividir 6 por 138, né? Que eu falei, é isso. Eu tenho uma média de 43 gramas por barra de madeira. 46, 43 gramas ali por barra de madeira, né? Então, o que acontece? Eu posso colocar isso como média, tá? Então, um exemplo, eu vou fazer isso aqui em cima, ó, na parte de pilares, ó. Eu coloco igual mais isso, mais essa metragem, mais essa metragem, tá?
só para a gente concluir. Eu pego essa metragem em barras, em metros, tá? E aqui eu faço vezes 0,043, que foi a minha média, foi o que eu fiz em relação à quantidade de pregos. Aí aqui o que eu vou fazer, ó? Eu vou ter aqui, ó, uma quantidade, uma média de pregos. 2,17 quilos de pregos eu vou usar. Posso arredondar para 3 quilos se eu quiser, posso puxar para 2, mas aí é a nossa média, é como vai ficando a nossa média, tá? Então, para concluir essa primeira etapa, né, a gente vai acrescentando nossa planilha, os quantitativos, as metragens que a gente que a gente fez em aula, né? E depois na próxima, ou na continuação desse vídeo aqui depois, eu vou estar acrescentando as ferragens dos pilares, as ferragens do piso da primeira laje, falando de lista de material. Beleza? Carliana, ficou alguma dúvida? Você sempre fica no finalzinho, né? Você é fera, né, cara? Me acompanhou, deu tudo certo aí? O que você achou da aula? Está online? Ah, isso aí. Às vezes eu fico preocupado. Legal, né? Não, eu lembro. Aham. Não. É. E deu certo? Fechou. Bom, então eu vou concluir a aula por aqui, tá? Mas eu vou manter essas aulas de uma em uma hora para ficar bom para todo mundo, tá bom? Ficou alguma dúvida, alguma coisa? Já tô. Então, aí eu, nesse formato, nesse formato, eu fazendo nesse formato que eu tô fazendo, eu já consigo, tipo, terminar e já subir mais rápido, entendeu? Aí fica uma aula de 1h40, 2 horas, aí fica mais difícil. Mas já vou terminar aqui, já vou editar basicamente, mandar, na verdade, vou mandar pro meu editor. Hã? Então, aí fica mais. Então, é isso aí. Mas tá fluindo, agora tá indo mais rápido. É isso aí mesmo. Eu vou concluir ela e vou enviar para vocês. Essa planilha vai ficar muito top. Vou colocar até gráfico também. Vai ficar legal. Beleza, então, Carliana. Fechou, um abração, boa noite. Qualquer coisa é só chamar no zap. Ah, e aquela dúvida lá que você tirou comigo hoje, eu não lembro qual que era, mas eu consegui te ajudar lá? Deixa eu sair daqui, peraí. Isso. É um erro de acompanhamento. Exato.
Sim, é. Por isso que, assim, o que eu sempre falo, pessoal, a parte que realmente pode trazer alteração no valor da obra é essa parte do traço. Porque se você olhar de modo geral, o restante não tem como alterar. Madeira não tem, nada, não tem. É o traço. A única coisa que a gente pode falar para o nosso cliente, ó, o que pode alterar é cimento e areia, mas o restante não. Mas cimento e areia é a base da construção, né? Então, tem que é uma coisa que tem que ter. É, é. Não. Sabe por quê? Eu já fiz essa pesquisa que você fez há muitos anos. Nossa, eu fiquei louco também pensando nisso. Mas o que acontece? Depende o que a gente vai fazer. Por exemplo, se a gente for fazer uma obra de pequeno porte, a gente não precisa se preocupar com isso. Agora, se for fazer uma obra de grande porte, aonde a variação da areia pode causar um problema, por exemplo, você vai construir uma ponte. Você precisa que a ponte inteira seja daquela mesma areia. Ou seja, aí é necessário fazer um teste para tirar as médias, aí os caras fazem. Mas assim, pequenas obras, construção de barracão, tipo assim, não vai dar problema. Mas se for uma grande obra, por exemplo, ou você desconfia de alguma coisa, por exemplo, litoral. Litoral é difícil, é um problema, porque os caras misturam areia, é um negócio de louco, areia da praia. Então, assim, aí tem que ter um laudo e tal, tudo mais. Mas é isso, né? É isso daí mesmo. Aham. Então. Nem compensa também gastar tanto tempo. Você fala, nossa, mas o que acontece? Se acontecer algum problema na obra futuramente, e tem como fazer um teste, né? Tem como aqueles testes que o pessoal faz depois da obra pronta e tal. Então acaba sendo a melhor opção. Não, demorou, fechou, pode mandar sim. Não, você mandou para mim a tabela. Agora eu não sei se é a mesma. Ah, tá, planilha, é verdade. É mesmo? Nossa, que legal. Porque é um conhecimento legal, né? Um conhecimento muito bom. Pode,
Mas uma coisa, mas o piso, eu tava vendo umas coisas essa semana. Que piso você planejou para essa obra aí? Piso. Ah, por quê? Isso. Pega piso retificado, né? Piso com as laterais retas, né? Retificado ele é o piso melhor que você vai usar menos argamassa e menos rejunte também, e vai ficar mais fino as laterais, as bordas. Mas chama amanhã, a gente conversa. Fechou? Que agora. Sim. Beleza, fechou então, combinado. De- Tô preparando, Karma, tô preparando. Nossa, tô na parede com isso aí, mas eu vou entregar sim. Porque elas ficaram bem compridas, nossa, eu tô. Mas enfim, vamos lá. Vou trazer aqui. É tipo assim, que foi minhas primeiras aulas, então, tipo assim, teve muita coisa que eu demorava pra passar a tela, mas enfim. Eu vou soltar. Fique em paz que enquanto você estiver aqui, você vai ter conteúdo. É, é a mesma coisa, na verdade. É a mesma coisa, só vai mudar que vai fazer vezes dois. Mas é isso aí. Agora eu preciso ir, tá bom? Um abração, boa noite. Falou, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Finalizamos a aula agora. Já vou estar aí levando ela para edição. Boa noite, pessoal. Finalizamos a aula agora há pouco. Tá tudo gravado. Vou estar editando, fazendo uma edição básica e depois subindo pra gente no link interno do YouTube, beleza? Um abraço, pessoal. Até mais. Quinta-feira agora a gente tem a próxima aula, mas essa semana aqui eu acho que eu vou estar trazendo alguns blocos aí de AutoCAD que tem me ajudado no dia a dia e também o pessoal pediu para mim aí do PV, tá bom? Um abração, até mais. Tchau, tchau.